Então, bom dia a todos. Vamos começar aqui um ciclozinho de palestras a respeito de uma personalidade que está em evidência no mundo, né? Usando aqui um capítulo escrito pelo E. Michael Jones, que é o segundo capítulo desse livro, né? Logos Rising, A History of Ultimate Reality. Então, a ascensão do Logos, né? Uma história da realidade última. O tema do livro é sobre a nova ascensão do Logos, né? O Logos sendo o Logos, o verbo, né? E ele trata aqui, na primeira parte do livro, de várias coisas. Então, na primeira parte do livro, ele trata da origem, né? Da origem, do começo. Então, o primeiro capítulo é o começo de tudo, depois é o começo do homem, que é esse capítulo que nós vamos ler, depois o começo da civilização, o começo da filosofia, o começo do cristianismo, o começo do Islã e o começo da ciência. Talvez o capítulo mais complicado é o começo do Islã, mas, enfim, nós não vamos tratar disso aqui. Então, esse livro, depois ele tem uma segunda parte, Logos na História, e é um livro, como os livros todos do E. Michael Jones, de 754 páginas. Se vocês tiverem facilidade de ler em inglês, eu acho que vocês devem comprar esse livro, que é extraordinário, né? E então, nós vamos ler esse capítulo sob a égide de São Paulo Apóstolo, né? Que é especificamente na segunda carta aos Tessalonicenses, onde ele fala mais concretamente sobre o anticristo, né? E São Paulo deixa bem claro, quando ele escreve aos Tessalonicenses, né, que o anticristo chegará depois que a humanidade cair na confusão mental, certo? Quando a humanidade não tiver mais condição intelectual de discernir entre as coisas verdadeiras e as coisas falsas. A confusão mental é um tema que aparece durante toda a escritura, ao longo da escritura como um todo, nos Salmos, principalmente, né, onde o salmista pede para que Deus o tire da confusão e, de outro lado, para que Deus confunda os inimigos do salmista, né? Os inimigos de Israel, na verdade. E o que deixa o tema bastante importante, porque o pior castigo de Deus, de fato, é a confusão mental, né? Não é catástrofe, não é nada. É a confusão mental, né? Catástrofes são terríveis, mas o homem que não está confundido mentalmente, ele consegue se reerguer de uma catástrofe. Da confusão mental, não. Da confusão mental, não. Então, outro dia eu publiquei uma foto nos nossos grupos. São duas fotos, na verdade. Uma de Hiroshima, onde caiu a bomba. Hoje, né? Hiroshima toda bonita, um templo bonito, florido, etc, etc, etc. E abaixo tem uma foto de Londres, com os lixos na rua, etc, etc, etc. Então, mostrando que a pior catástrofe é a catástrofe da confusão, né? Porque o Ocidente está numa confusão demoníaca, né? E essa confusão, ela é pior do que uma catástrofe, né? Um terremoto, né? Enfim, uma catástrofe produzida pelo homem ou uma catástrofe natural, né?
E então, esse capítulo, eu gostaria que vocês, ao longo da leitura e comentários, vocês tivessem em mente essa questão da confusão, né? A confusão é obra do demônio. São Paulo deixa isso muito claro. E o anticristo reinará depois que o mundo estiver imerso na confusão, né? E nós vamos ler nesse capítulo, digamos assim, a confusão última, né? Que é a confusão de tudo, né? Usando métodos absolutamente sofisticados, né? O método usado hoje e enfatizado no texto é o método da ciência, que se afirma, né? A ciência hoje se afirma conhecer tudo, conhecer toda a origem das coisas e todos os comportamentos e todos os fenômenos, né? E uma das pessoas, né, mais vocais a esse respeito é essa personagem que nós vamos tratar aqui, que se chama Yuval Noah Harari, né? Esse cara escreveu um livro, o mais famoso dele, tem vários livros, tá? Que se chama Sapiens, a breve história da humanidade. Foi como foi traduzido aqui, e é uma tradução literal do livro em inglês, tá? Para vocês terem ideia da importância dessa pessoa, esse livro vendeu 45 milhões de exemplares, tá? E foi traduzido para próximo de 50 línguas. Pra vocês terem ideia da influência dessa pessoa, né? E agora eu tô sendo informado agora, nesse exato momento, que o Yuval Noah Harari é professor convidado de uma Pontifícia Universidade Católica Brasileira no Paraná. Ele é professor convidado dessa universidade, né? Tem também uma entrevista dele no Roda Viva, né? Vocês podem depois procurar. Mas o que é importante ele é propagandeado por aí que ele é o principal assessor, né, do Fórum Econômico Mundial, portanto do Klaus Schwab, né, que agora não é mais o presidente lá, né? Agora o presidente lá do Fórum, não sei se é presidente ou coordenador ou o que for, é o dono da BlackRock, né? Mudou pouco, né? Mas, enfim, o Klaus Schwab, ele seria digamos assim, o assessor principal do Fórum Econômico Mundial, né? A figura dele para a minha estética, é absolutamente asquerosa, né? Pois bem, vamos começar aqui a leitura, capítulo 2, né? A origem do homem, o começo do homem, né? Então, antes eu quero lembrar para vocês o seguinte: uma das coisas que eu aprendi, uma das coisas mais importantes que eu aprendi lendo a Cosmogonia da Desordem, do professor Sidney Silveira, foi que um erro na antropologia filosófica, qualquer erro sobre a natureza do homem, o que é o homem, ele mancha qualquer raciocínio posterior. Se você erra a respeito da natureza do homem, você erra sobre tudo o mais, seja filosofia, seja ciência, seja ciências exatas, ciências sociais, literatura, qualquer coisa que uma pessoa que erra sobre a natureza do homem vá fazer depois, está manchado com esse erro, certo? E aqui nós vamos ver claramente, porque nós vamos discutir o começo, a origem do homem, né? Exatamente esse é o erro fundamental desse livro do Harari, né?
Então, aqui ele começa com duas citações. O Michael Jones começa com duas citações, uma de Parmênides e outra de Chesterton. A de Parmênides a citação é: o que é não pode surgir do que não é. Você vai ver que é um tema que o Michael Jones vai tratar nesse texto. A outra citação mais longa do Chesterton, tirada do Homem Eterno, que é um livro extraordinário, um dos 3 livros geniais do Chesterton, né? Para não dizer que todos eles são, mas a trilogia genial do Chesterton é O Homem Eterno, Ortodoxia e Hereges, né? Então, vamos à citação do Chesterton. E tenho notado que a maior parte da história moderna é conduzida a algo como um sofisma. Primeiro, para suavizar a transição brusca dos animais para os homens. A maioria das histórias modernas da humanidade começam com a palavra evolução e com uma exposição bastante prolixa de evolução. Pela mesma razão que funcionou neste caso. Algo lento, suave e gradual em relação à palavra e até mesmo em relação à ideia. Na verdade, não é, no que diz respeito a essas coisas primárias, uma palavra muito prática ou uma ideia muito lucrativa. Ninguém pode imaginar como nada poderia se transformar em alguma coisa. Ninguém pode chegar mais perto disso explicando como algo pode se transformar em algo mais. É realmente muito mais lógico começar dizendo: no começo Deus criou o céu e a terra. Mesmo que você queira dizer apenas, no começo, algum poder impensável iniciou algum processo impensável. Em outras palavras, cada tipo sensato de história deve começar com o homem como homem, uma coisa que permanece absoluta e sozinha. Como ele chegou lá, ou mesmo como algo semelhante chegou lá, é uma coisa para teólogos, filósofos e cientistas, e não para historiadores. Bom, o Chesterton escreveu esse livro, só para dar uma visão para vocês. O Chesterton escreveu O Homem Eterno em resposta a uma espécie de Harari da época dele, que escreveu um livro mais ou menos igual a esse do Harari, uma história universal das coisas, né? Que foi o Wells, G.H. Wells. Aqui no Brasil, esse livro foi muito utilizado e ele teve a tradução foi História Universal, um livrão grossão, que vocês devem encontrar no sebo ainda aí. Foi publicado muito na década de 40, 50, 60, usado como texto para ensino. Não sei se vocês já trombaram com esse livro por aí, mas então o Chesterton escreveu O Homem Eterno justamente reagindo a esse livro do G.H. Wells. É um livro, O Homem Eterno é um livro extraordinário, tá? Que complementa bastante o que o E. Michael Jones vai nos dizer aqui. E eu diria que o E. Michael Jones é um discípulo bem interessante do Chesterton nessa parte aqui, tá certo? Então, eu coloquei ao longo do texto alguns títulos que não há na obra, tá? Esses títulos, ao longo do texto, eu é que coloquei, tá certo? Não é da lavra do E. Michael Jones, tá? Então, a primeira parte do texto aqui eu chamei de metafísica, meta-história e metafísica. Então, vamos lá ao texto Não, só porque a meta-história está de volta à moda. Em 1951, quando já estava em declínio, Christopher Dawson fez uma analogia entre metafísica e meta-história. Christopher Dawson é aquele historiador católico, né, que escreveu muitas obras importantes. Dawson fez uma analogia entre metafísica e meta-história, citando Aristóteles, que, abre aspas, passou a discutir conceitos definitivos
que fundamentam suas teorias físicas: a natureza da matéria, a natureza do ser e a causa do movimento e da mudança. Fecha aspas. Depois de ter escrito seus livros sobre física. Da mesma forma, abre aspas, a meta-história preocupa-se com a natureza da história, o significado da história e a causa e o significado da mudança histórica. Fecha aspas. Então aqui ele está citando o Dawson, né? No livro Dynamics do Dawson, tá? Essas notas que estão em números arábicos aí são todas notas de final de capítulo, tá? E também está aí a partir da página 31 desse texto que vocês têm em mãos, estão as notas do próprio E. Michael Jones. A meta-história é uma meditação filosófica sobre o significado da história humana em sua totalidade, que surgiu durante a era cristã, quando pensadores como Santo Agostinho sintetizaram uma tradição hebraica que tinha história, mas não tinha filosofia, e a tradição grega, que tinha filosofia, mas carecia de uma teoria da história cósmica. Então foi o que Santo Agostinho fez, né? Santo Agostinho ele iniciou várias coisas, uma delas essa análise sobre a história, né? Embora nunca tenha usado o termo meta-história, Yuval Noah Harari, professor de história da Universidade Hebraica de Jerusalém, é um praticante desta arte. Qualquer pessoa que escreva um livro que, abre aspas, avalie toda a extensão da história humana, desde a evolução do Homo sapiens, na Idade da Pedra, até as revoluções políticas e tecnológicas do século XXI, como seu Sapiens, a breve história da humanidade, faz, deveria reconhecer pensadores como Santo Agostinho, porque ele inventou a ideia, e antepassados mais imediatos, como Oswald Spengler e Arnold Toynbee, mas nenhum desses meta-historiadores é mencionado no Sapiens. Curioso, né? Curioso, mas completamente compreensível, né? De acordo com Christopher Dawson, a mais recente onda de meta-história surgiu na sequência do, abre aspas, grande movimento de idealismo filosófico que dominou o século XIX, fecha aspas. Seu maior proponente foi Hegel. Em meados do século XX, abre aspas, o grande movimento de idealismo filosófico que dominou o século XIX tinha chegado ao fim e, consequentemente, as interpretações idealistas da história tornaram-se desacreditadas. Fecha aspas. De novo, citação do Christopher Dawson no mesmo livro. Os historiadores que escreveram em meados do século XX, estavam em, abre aspas, revolta contra a meta-história de Hegel, Croce e Collingwood. Não porque seja meta-história, mas porque a consideram a expressão de uma atitude filosófica que já não é válida, tal como os historiadores liberais do século XVIII se revoltaram contra a meta-história do período anterior. Fecha aspas. Mesma citação do mesmo livro. Embora Dawson não a coloque desta forma, a ideia de meta-história, tal como a noção de Deus, na qual se baseava necessariamente, morreu em Auschwitz. Como Elie Wiesel poderia ter dito. Elie Wiesel, não sei se vocês sabem, é um... Ai, meu Deus. Tem uma história desse Elie Wiesel. Mas, como ele é visto pela maioria das pessoas, é um sobrevivente de Auschwitz que escreveu um livro muito tocante sobre os maus tratos com judeus na época, etc, etc, etc. Ele é fake, tá? Eu posso dizer que ele é fake, mas
Ele é tido assim no mundo, né? Ele, inclusive, é primo do Maxwell, pai da Ghislaine. Então tem muita coisa por aí. O buraco do coelho é bem fundo. Mas ele é tido assim como aquele cara que sobreviveu e o propagandista de toda essa questão judaica dos 6 milhões, etc, etc. Embora tenham existido hegelianos judeus, como Karl Marx e Samuel Hirsch, no passado, eles são uma espécie rara em qualquer lugar hoje em dia, e certamente muito mais rara nas universidades israelitas, onde professores judeus, como Harari, estão ocupados em ressuscitar o que destruíram. Harari pode lecionar numa universidade israelita, mas a escola histórica que informa o seu livro não é judaica, em nenhum sentido definível. Harari recebeu seu doutorado em filosofia, isso aqui agora é ironia, tá? Pelo Jesus College, né? Oxford, sob a supervisão de Stephen J. Gunn. A visão de mundo que informa os Sapiens é tanto judaica quanto inglesa, mas é inglesa à sua maneira peculiar. Sapiens é o que se poderia chamar, com desculpas a Sir Herbert Butterfield, de meta-história Whig, com todas as contradições que esse termo acarreta. Então aqui tem referências que eu procurei colocar notas minhas aqui para que o leitor nosso aqui pudesse, ler com mais tranquilidade todas essas referências, né? Então, Sir Herbert Butterfield é um historiador e filósofo da história inglês, famoso por um livro que escreveu no início da carreira intitulado The Whig Interpretation of History, a interpretação Whig da história. Whig é uma expressão que se refere, na outra nota eu explico aí, que se refere, digamos assim, à esquerda inglesa, né? Então, se a gente vai dividir tudo, como a gente divide hoje esquerda e direita, Whig é um conjunto de pessoas à esquerda e os Tories são um conjunto de pessoas à direita. Como não há a menor diferença entre Whig e Tory, porque não há diferença entre esquerda e direita, a gente não precisa preocupar com isso. Mas é assim que é considerado esses dois termos na Inglaterra, né? Então, como a ideologia inglesa... Então, ele tá identificando a origem das ideias de Harari, certo? Sendo formado onde ele foi, né? Como a ideologia inglesa da época de Newton, Sapiens aspira a erguer um arranha-céu intelectual sobre uma base de lama filosófica. Mesma coisa do Newton, né? Então, a mesma coisa do Newton. Lendo Harari, lembrei-me de John Maynard Keynes, outro homossexual, né? Que sentia que os filósofos políticos, abre aspas, acreditam estar completamente isentos de qualquer influências intelectuais, mas geralmente são escravos de algum economista falecido. Isso é uma expressão jocosa do John Maynard Keynes. Harari é o que Keynes chamaria de escravo de algum metafísico falecido. Para escrever a meta-história que aspira a escrever, Harari precisava aprender mais sobre metafísica do que evidentemente foi capaz de aprender numa das duas principais universidades da Inglaterra. Oxford, né, gente? Oxford não é brincadeira, né? Ele começa seu livro no início absoluto de tudo, que está necessariamente fora da história e tão necessariamente dentro do domínio da filosofia primeira ou da metafísica. E como começou a linha do tempo da história? Matéria e energia aparecem.
entre aspas, né? Que são palavras do livro dos Sapiens. Matéria e energia aparecem. Harari nos diz com uma cara séria. Harari identifica erroneamente o início de tudo com o início da física, que foi inventada por Aristóteles, na Grécia, em algum tempo depois. Reiterando o que já disse, em um tom diferente, Harari tenta, mais uma vez, relatar o início, dizendo-nos desta vez que o início, abre aspas, que no início, abre aspas, aparecem átomos e moléculas. Fecha aspas. Em outras palavras, como dissemos antes, a coisa aparece. No inglês, the shit happens. The shit happens. Ele escreve no próprio livro, né? Ou como um historiador mais franco poderia ter dito, não sei como é que alguma coisa surgiu, porque a meta-história Whig não acredita na metafísica. Eles não ensinavam seriamente metafísica em Oxford, desde os tempos de Guilherme de Ockham. Isso significa século XIV. O que eles ensinam agora é chamado de ciência, entre aspas, no próprio livro inglês está entre aspas, né? Que nos diz que, então, note bem o que a ciência nos diz, né? Aposto que vocês não sabem disso. Há cerca de 13,5 bilhões de anos, a matéria, a energia, o tempo e o espaço surgiram no que é conhecido como Big Bang. Gente, isso é citação do livro dos Sapiens, tá? A história dessas características fundamentais do nosso universo é chamada de física. Cerca de 300 mil anos após o seu aparecimento, a matéria e a energia começaram a fundir-se em estruturas complexas, chamadas átomos, que depois se combinaram em moléculas. 300 mil anos depois do Big Bang. Essa é a história, tá? Deles, né? A história dos átomos, moléculas e suas interações é chamada de química. Há cerca de 3,8 bilhões de anos, num planeta chamado Terra, certas moléculas combinaram-se para formar estruturas particularmente grandes e complexas chamadas organismos. A história dos organismos é chamada de biologia. Há cerca de 70 mil anos, organismos pertencentes à espécie Homo sapiens começaram a formar estruturas ainda mais elaboradas, chamadas culturas. O desenvolvimento subsequente dessas culturas humanas é chamado de história. Pronto. É isso. Ele cita alguma referência para dizer de onde é que ele tirou esse dado? Não, você vai ver. Vai ver. Então. Bom, mas isso é ciência. Ele pode te responder, Ana Paula. Isso é ciência. Big Bang, tá tudo aí. Tá certo? Eu não preciso provar isso. Como você não sabe que isso é certo? Aí está. A meta-história Whig em poucas palavras. The shit happens. A coisa aconteceu. Exatamente como dizia o mural do Nehru Science Center. Um centro de ciências lá na Índia, né? Todos os museus de ciência começam assim mesmo, né? Não tem outro jeito de começar, né? Harari comete seu primeiro grande erro ao afirmar que a história de como tudo surgiu se chama física. A ciência de como tudo surge é chamada, pelo contrário, de metafísica. A física só pode lidar com matéria e energia depois que elas passaram a existir. O fato de Harari não saber disso condena sua meta-história desde o início. Como Harari não é físico, ele não consegue explicar o que acha que precisa explicar. Como resultado, sua história repousa desconfortavelmente sobre uma base instável de mitos destruídos e de ciência, entre aspas, lixo, desacreditada, que foi abandonada pelos cientistas e agora é ensinada apenas nas aulas de biologia do ensino médio, onde os filhos dos deploráveis aprendem fatos, entre aspas, científicos
científicos sobre como, abre aspas, átomos se formaram, fecha aspas, seguido pela vida emergindo de um raio atingindo uma sopa primitiva de aminoácidos. Aqui eu adiciono uma nota a respeito dessa sopa, né? Que é referente à experiência do Miller-Urey, que é aquele raizinho dentro de uma cúpulazinha cheia de uma sopinha e tal. Aqui parece que tem essa experiência sendo feita naquele museu de história na Praça da Liberdade da UFMG, eu acho. Tem um museu ali. Tem esse experimento lá, se vocês quiserem ver. Outra coisa que ele menciona aqui é os deploráveis, né? Os deploráveis é uma expressão criada pela Hillary Clinton na campanha de 2016. Ela chamava os eleitores do Trump de cesta de deploráveis. Por isso que ele usa a palavra, né? Porque os leitores dele lá, americanos, entendem isso, né? Seguindo aqui, isso é o que Harari poderia legitimamente chamar de ficção, porque deriva dos escritos de Erasmus Darwin, avô de Charles, e de cientistas, entre aspas, como Mary... não, antes disso, eu vou recomeçar a frase, tá? Mas deixa eu só comentar o seguinte. Aqui, o próprio E. Michael Jones fala o seguinte, que toda essa coisa dos 13,5 bilhões de anos, esse negócio todo, a formação dos átomos, ele fala assim, isso é ciência lixo, desacreditada, que foi abandonada pelos cientistas e agora é ensinada apenas nas aulas de biologia no ensino médio. Então isso não existe, nem cientificamente, nem os cientistas, os grandes cientistas da área, sérios, né, acreditam nisso. Até por isso o livro do Harari foi muito criticado academicamente. Foi mal recepcionado. Mas, enfim, ele não estava escrevendo para a academia, né? Isso é o que Harari poderia legitimamente chamar de ficção, porque deriva dos escritos de Erasmus Darwin, avô de Charles, e de cientistas, entre aspas, como Mary Shelley, que escreveu Frankenstein, com base em fatos extraídos de pessoas como Galvani, que fez pernas de sapo se contorcerem devido a choques elétricos. Bem, disso eu entendo. Tá certo? E, de fato, o Galvani fez isso. Né? Fez experimentos com a perna de sapo. E os choques realmente movimentavam as pernas do sapo mortos, né? Pernas. Então, Mary Shelley, isso é muito interessante, escreveu Frankenstein, não por causa de seu conhecimento de ciência, mas porque foi atormentada pela culpa por violar o que o iluminismo radical considera até hoje uma lei moral imaginária, conhecida dos crentes como não cometerás adultério. Então, se vocês quiserem saber a respeito da Mary Shelley, e a respeito do adultério da Mary Shelley e da razão pela qual ele escreveu Frankenstein, isso está no capítulo 6 do livro Libido Dominante do E. Michael Jones. Tá? O capítulo 6 é dedicado, uma parte dele, a Mary Shelley. Né? Essas histórias se repetem, né? Enfim, nós vamos ver mais histórias desse tipo. Da culpa, construir uma obra e essa obra ser importante no mundo inteiro. Durante a fase 3 da história de tudo de Harari, abre aspas, certas moléculas combinaram-se para formar estruturas particularmente grandes e intricadas, chamadas organismos, fecha aspas. Mantendo a sua compreensão de si mesmo como polímata universal, Harari chama, abre aspas, a história dos organismos de biologia, quando, na verdade, é darwinismo, que é o armamento ideológico da biologia. Os mesmos princípios metafísicos se aplicam aqui. A seleção natural, o mecanismo central da ideologia de Darwin, só pode explicar como ocorre a modificação de seres
já existentes. Não pode explicar como esses seres surgiram. Isso ocorre porque a biologia não é mais metafísica do que a física. A ciência, entre aspas, tal como entendemos o termo, pode explicar como as coisas funcionam uma vez que existem, mas não pode explicar como algo passa a existir. Vir à existência é outra maneira de dizer criação. A evolução, abre aspas, oferece-nos um relato científico das mudanças, de como um estado posterior do mundo material pode ter emergido de um estado anterior, enquanto a criação nos oferece um relato metafísico de onde o próprio mundo material, em última análise, surge. Aqui, fecha aspas, aqui ele vai citar uma obra de um filósofo da ciência, que ainda vivo, muitas vezes ele vai citar esse filósofo, ele chama Verschuren, tá certo? Continuando. Da mesma forma, a seleção natural, a máquina filosófica que puxa o trem darwiniano, só pode selecionar características que já existem. Não pode favorecer, por exemplo, uma visão mais aguçada num organismo cego. Como tudo teve que evoluir a partir de uma ameba cega, segundo Christopher Hitchens, a visão não pode existir de acordo com o princípio da seleção natural, porque no início não havia nada em que trabalhar. Abre aspas. Para o Homo sapiens, né? O sapiens. Como a seleção atua? Não, aqui é do essa citação é do Verschuren, tá? Como a seleção natural atua unicamente acumulando variações leves, sucessivas e favoráveis, ela não pode produzir nenhuma modificação grande ou repentina. Ela só pode agir em passos muito curtos e lentos. Daí o cânone Natura non facet saltum, em que cada nova adição ao nosso conhecimento tende a fazê-lo mais estritamente correto. É nesta teoria simplesmente ininteligível. Podemos ver claramente por que a natureza é pródiga em variedade, embora mesquinha em inovação. Mas por que razão isso deveria ser uma lei da natureza se cada espécie foi criada independentemente? Nenhum homem consegue explicar. Então essa é uma citação do Verschuren. Vamos então tratar desde o início, de acordo com a meta-história Whig, uma afirmação absurda de cada vez. A afirmação mais absurda de todos, claro, é como diz Harari, aparecem átomos e moléculas. Como exatamente isso aconteceu? Se Harari sabe, ele não conta. Se ele não sabe, então não tem por que fazer a afirmação. Na ausência de qualquer evidência em contrário, devemos assumir, portanto, não só que Harari começou seu livro com um erro filosófico horrendo, mas que, cego pela meta-história Whig, ele não sabia que o tinha cometido. Então, vamos ajudá-lo explicando o que ele precisa saber. Como já vimos ao discutir os novos ateus, que é no capítulo anterior, no primeiro capítulo, sabemos que algo existe. Sabemos também que nada pode surgir do nada. Não havia nada antes do primeiro átomo aparecer? Se assim for, então o primeiro átomo não poderia ter surgido, porque nada pode surgir do nada. É óbvio que existe hoje todo um universo de coisas impressionantes. Portanto, nunca houve o nada. Esse algo não poderia criar-se a si mesmo, porque, para isso, teria que existir antes de existir, o que é impossível. Ele trata dessa questão no primeiro capítulo,
respondendo aqueles 4 ateus que ficaram famosos aí, filósofos, etc, etc. É um deles, o Hitchens. É o 4 Cavaleiros do Campeão. É, exatamente. É, os 4 cavalos, Ele trata muito disso, né? É o Dawkins, o Hitchens, o Harris e tem mais um. Enfim, é esses aí. Bom, mas aí, então, ele trata muito disso, quer dizer, se algo existe, esse algo que existe não pode ter criado a si mesmo. Certo? É um princípio metafísico comum e inicial, né? Portanto, algo mais teve que trazê-lo à existência. E esse algo é o que todos os homens chamam de Deus. Isso significa que qualquer um que pretenda escrever uma meta-história da magnitude dos sapiens, que começa com o aparecimento do primeiro átomo, terá necessariamente que falar sobre a criação. E Deus, porque o universo não poderia criar-se em si. O fato de o universo existir significa que Deus é necessariamente o criador do universo. O universo tinha que ter uma causa, mesmo que o universo seja eterno. Algo em que ninguém mais acredita que o universo seja eterno. Né? O universo não poderia existir a menos que algo o criasse. Escusado será dizer que não é assim que o professor Harari começa o seu livro. A mente de Harari é escrava de um biólogo falecido chamado Charles Darwin. Como não existe criador, Harari deve necessariamente acreditar num mito que é totalmente absurdo, ou seja, que a coisa simplesmente aconteceu. O darwinismo de Harari, em outras palavras, cegou-o para a compreensão de como as coisas surgem. Por ser incapaz de compreender os princípios metafísicos mais rudimentares, Harari não consegue ver como qualquer começo é uma forma de criação e que, portanto, a única explicação racional de qualquer começo envolve necessariamente a existência de Deus. Isso não tem jeito de você sair desse raciocínio. É metafísica, né? Ele se torna, portanto, um ateu por omissão. O ateísmo de Harari, como resultado, compromete-o com uma visão do universo e da história que é fundamentalmente irracional. Tão irracional como a afirmação átomos se formaram e que condena o seu projeto meta-histórico desde o início. É a abordagem judaica circular. Como a meta-história Whig é uma contradição em termos, Sapiens não é realmente história. É a abordagem judaica secular da ciência inglesa, que começou como magia com John Dee e depois, graças a Isaac Newton, tornou-se uma ideologia materialista que tem estado cheia de contradições durante séculos. O materialismo de Harari flui naturalmente do seu ateísmo com a mesma cegueira como consequência. Pois bem, essa ligação do John Dee com Newton, o E. Michael Jones explora essa ligação num outro livro dele, certo? Chamado Barren Metal. Tá certo? E ele explora essa ligação em 2 capítulos extraordinários, tá? Que são os capítulos 39 e 40. Tá? Ou seja, quando eu digo que muitas vezes eu digo que ciência é bruxaria, né? Esses 2 capítulos do Barren Metal, eu digo isso antes de ler esses 2 capítulos, é bom que fique claro, né? Que eu sou aqui o criador da ideia original, é isso que eu quero dizer, né?
Mas o que o Newton está dizendo, John Dee, né? John Dee, para quem não sabe, foi um mago, né? Assessor, um dos principais assessores da Rainha Elizabeth I, que não fazia nada sem consultar o John Dee, né? O John Dee é uma espécie de... Hoje em dia tem essas cartomantes, né? Que os empresários, muitos deles, consultam, né? Antes de tomar decisões, né? Então, essa prática da Elizabeth I, ela deu frutos, né? Então, o John Dee era um mago, inclusive, que... Eu já falei muito sobre o John Dee aqui na nossa associação, contei a história do John Dee, enfim. Tem um livro que entra em detalhes dessa história do John Dee também, que é um livro chamado Isaac Newton, A Transmutação da Alquimia. Trata muito do John Dee, das práticas mágicas do John Dee, né? Ele falava com anjo, enfim. Para lá de são para lá de esquisito e de bizarro essa figura do John Dee, né? Mas era grande matemático, cientista, enfim. Ele trazia toda o combo, né, da ciência. É mago e cientista, né? Pois bem, o materialismo de Harari vira o mundo de cabeça para baixo. As coisas que ele considera reais são ficções. E as coisas que ele considera ficções são reais. De acordo com a visão do universo do professor Harari, os átomos, que na época de Demócrito e Leucipo eram os blocos de construção fundamentais de tudo mais, mas que desde então se dissolveram num pântano sem fundo de partículas subatômicas, são reais, mas a justiça não é real. Então, para o Harari, esses átomos aí são reais, mas a justiça não é real. Justiça é uma ficção. Admitindo tacitamente a incoerência do seu livro, Harari tenta apresentar as ficções como o elo perdido que liga a cognição, que é, por definição, imaterial, com o materialismo biológico. Então vamos ver como ele faz isso. Isso bem no início do livro, tá? Todas essas citações aqui estão bem no início do livro. Como é que o Homo sapiens conseguiu ultrapassar esse limiar crítico, acabando por fundar cidades com dezenas de milhares de habitantes e impérios governando centenas de milhões? O segredo, provavelmente, foi a aparição da ficção. Um grande número de estranhos pode cooperar com sucesso acreditando em mitos comuns. Qualquer cooperação humana, em grande escala, seja um Estado moderno, uma igreja medieval, uma cidade antiga ou uma tribo arcaica, está enraizada em mitos comuns que existem apenas na imaginação coletiva das pessoas. Meu neto acabou de chegar aqui, viu, gente? Vem cá, Leão. As igrejas são enraizadas em mitos religiosos comuns. Numa cruzada... Não, peraí. As igrejas são enraizadas em mitos religiosos comuns. Dois católicos que nunca se conheceram podem, no entanto, participar juntos numa cruzada ou juntar fundos para construir um hospital, porque ambos acreditam que Deus encarnou em carne humana e se permitiu ser crucificado para redimir os nossos pecados. Essa é a citação do Harari. Até que esses católicos iludidos esbarraram no professor Harari, eles nunca perceberam que, abre aspas, nenhuma dessas coisas existe fora das histórias que as pessoas inventam e contam umas às outras. Não existem deuses no universo, nem nações, nem dinheiro, nem direitos humanos, nem leis, nem justiça, fora da imaginação comum dos seres humanos. Então aqui a gente já desvenda um outro universo dentro da cabeça desse indivíduo, né?
Então, como diz o Michael Jones, ele acha o quê? Que justiça, os direitos humanos, nações, Deus, dinheiro, nada disso é real. Por outro lado, ele acredita que os mitos são reais. E os mitos conseguem construir as civilizações. Então, a origem de todas as civilizações, de todas as cidades, de todas as comunidades, tá certo? São mitos. Então, esse erro sobre a natureza humana dele salta aos olhos, né? Então, nós católicos iludidos não tínhamos notícia dessa coisa, né? Que é o próprio Deus que encarnou é um mito, né? E que nós operamos em torno desse mito. Nós católicos operamos dentro desse mito, né? A nossa religião é um mito, certo? No universo do professor Harari, temos, abre aspas, por um lado, a realidade objetiva dos rios, árvores e leões. E, por outro lado, a realidade imaginada de deuses, nações e corporações. Então, imagina isso, gente. Fecha aspas, né? Então, dentro da cabeça do Harari, pelas próprias palavras dele, existem dois tipos de realidade. Existe a realidade da coisa objetiva, né? Dos rios, leões, árvores. Existe uma realidade imaginada de deuses, nações e corporações. Só existem essas duas realidades. Tá certo? E o que faz o homem viver confortavelmente entre essas duas realidades são os mitos. Essa é a natureza do homem para o Harari. Mas isso é muito bom para que ele tenha essa... Vocês vão ver que ele pensar assim é extremamente importante para a racionalização que ele tem da própria vida dele. Certo? O professor Harari faz essa afirmação alegremente, inconsciente dos problemas filosóficos que se seguem na sua esteira. Então vamos testar se é assim mesmo que ocorrem as coisas. Existe a realidade objetiva e essa imaginada. Se, por exemplo, agora o Michael Jones vai usar as ideias do Harari para tirar as conclusões. Ele vai partir da premissa do Harari e usar a lógica elementar. Não tem mais nada para fazer aqui, né? Se, por exemplo, apenas as coisas físicas são reais, o que devemos dizer sobre a ideia de que apenas as coisas físicas são reais? Ou seja, em que realidade a ideia que apenas as coisas físicas são reais, ela se coloca? Ela se coloca na realidade dos leões, rios e árvores ou dos mitos? Essa ideia é real, ou melhor, verdadeira? Se for verdade, então ela se refuta a si mesma. E quanto é real? E quanto à seleção natural? Ela é real? Não é algo que eu possa tocar. Nenhuma dessas coisas. Então, se eu não posso tocar, ela é imaginada. Se ela é imaginada, bem, ela não é a realidade, né? Seria real a ideia do professor Harari de que apenas as coisas físicas são reais? Ou é uma ficção, como a crença católica de que Deus encarnou em carne humana e se permitiu ser crucificado para redimir os nossos pecados? Essa frase toda, entre aspas, porque é tirada do livro do Harari. Ou o professor Harari está dizendo que suas ideias são reais, mas que as ideias das outras pessoas não são? Ou ele está dizendo que todas as ideias são irreais, incluindo a ideia de que todas as ideias são irreais? De qualquer forma, sua afirmação é problemática.
Será Sapiens uma obra de ficção ou é, como ele afirma, uma história da humanidade que deve ser aceita como enraizada em afirmações factuais e científicas alegadamente reais e verdadeiras? Qual das duas opções, professor? Como é que as suas ficções são verdadeiras e as de todos os outros são falsas? Aqui me lembra aquela ideia do Kant, né? Do númeno e do fenômeno. Ele afirma que a realidade externa não pode ser acessível, né? Pela mente humana, né? Só as impressões que essa realidade causa na nossa mente, né? Isso até antes da questão do Descartes. Não, sim. Mas é engraçado isso, né? Porque como é que ele sabe disso, né? Como é que o Kant sabe disso? Será que na mente dele ele acessa de fato a realidade e vê que as outras pessoas não acessam? Só ele faz isso? Né? Qual das duas opções, professor? Mais uma vez, a única explicação plausível para essa contradição é a ignorância do professor Harari. Harari não tem consciência de que seu materialismo é contraditório. Isso é algo que Harari poderia ter aprendido no Jesus College. A universidade onde ele se formou chama Jesus. Né? Porque o paradoxo do materialismo foi formulado tanto por J.B.S. Haldane, que estudou em Oxford, quanto por C.S. Lewis, que lecionou em Cambridge. Como eles diziam, se meus processos mentais são inteiramente determinados pelos movimentos dos átomos em meu cérebro, não tenho razão para supor que crenças são verdadeiras. E, portanto, não tenho razão de supor que meu cérebro seja composto de átomos. Se, como ele parece acreditar, a história nada mais é do que a descrição do movimento dos átomos no cérebro, Harari poderia ter escrito um livro muito mais curto e nos poupado do esforço de ler seu tomo de 400 páginas. Aqui, inclusive, eu coloco um link da Amazon de uma edição comemorando os 10 anos de publicação do livro dele, né? Aqui no Brasil, a propósito, ele vendeu quase 200 mil exemplares, que é uma coisa extraordinária para o Brasil, né? Então, reconhecendo tacitamente este fato, Harari troca de montaria a meio caminho, abandona o seu materialismo sem nos dizer e afirma que a história humana começou com algo que ele chama de revolução cognitiva. Daqui em diante, as narrativas históricas, daqui em diante, depois da revolução cognitiva, né? As narrativas históricas substituem as teorias biológicas como nosso principal meio de explicar o desenvolvimento do Homo sapiens. Para compreender a ascensão do cristianismo ou da Revolução Francesa, não basta compreender a interação de genes, hormônios e organismos. É preciso levar em conta também a interação de ideias, imagens e fantasias. Se for esse o caso, então o argumento de Harari a favor do materialismo, juntamente com seus fundamentos no darwinismo, desmorona, porque a revolução cognitiva deve basear-se na cognição, que é outra palavra para mente ou razão, que significa que o materialismo já não é verdadeiro. Mas acontece que Harari também não acredita em cognição. Mais adiante em seu livro, Harari remonta o cavalo materialista que havia abandonado anteriormente e numa glosa sobre a Declaração de Independência Americana nos informa. Então, são 2 cavalos aí que ele está montando, né? Então, vamos ver o que ele fala sobre a Declaração de Independência Americana, né?
Assim como as pessoas nunca foram criadas, de acordo com a ciência da biologia, também não existe um criador que as dote de alguma coisa. Existe apenas um processo evolutivo cego, desprovido de qualquer finalidade, que leva ao nascimento dos indivíduos. Dotado pelo seu criador, deveria ser traduzido simplesmente por nascido. Da mesma forma que existem coisas como direitos, da mesma forma não existem coisas como direitos em biologia. Existem apenas órgãos, habilidades e características. Bom, a ideia dele é clara aqui, né? Tá certo? Porque ele é darwinista, não é? Então, ninguém criou o homem, né? Então, aqui, quanto tempo tem, Henrique? 1 hora. Então, eu acho que eu vou parar aqui, porque eu só vou fazer um comentário aqui sobre essa última parte aqui. É o seguinte. Então, o homem não foi criado, ele foi evoluído do macaco, né? Do chimpanzé. Depois nós vamos ver várias histórias do chimpanzé aqui, tá, gente? Aguardem. Então, isso significa o seguinte, que não existe um criador, né? Então, a expressão dotado pelo seu criador deveria ser traduzido como nascido, né? E tem outra coisa aqui, não existem coisas como direitos em biologia. Existem apenas órgãos, habilidades e características. Bom, dessa citação, o E. Michael Jones agora vai, da mesma forma que na outra, pegar isso como premissa e vai tirar as conclusões lógicas com o raciocínio lógico dos mais simples. Não vai usar nenhuma técnica lógica aqui muito elaborada, não. Ele vai pegar essa afirmação dele e vai tirar as conclusões de que não existe direito. Tá? E ele vai, enfim, ele vai questionar o Harari sobre isso. Tá? E então vamos terminar aqui. Vou fazer nosso bate-papo sempre de 1 hora, para não cansar. E para dar a oportunidade também de vocês relerem a parte que eu já li e ficarem mais ou menos na mesma ordem que nós estamos aqui, tá certo? Tem alguma pergunta aí, Henrique? Não. Não? Então nós vamos terminando aqui. Muito obrigado pela... nós filmamos, mas não sabemos aonde colocar ainda esses vídeos por causa da natureza das implicações e dos comentários que a gente vai fazer aqui, tá certo? Mas, então, no próximo sábado a gente se encontra aqui para continuar a leitura desse capítulo, tá certo? Fiquem com Deus.